Eu sou concurseira e concursada há 8 anos. Já passei em diversos concursos públicos. Eu fui técnica de enfermagem, tá? Minha primeira formação foi técnica de enfermagem. Fui técnica de enfermagem lá em Brasília, né? Eu sou de Brasília, sou brasiliense. Fiz meu técnico de enfermagem lá, enquanto eu cursava a faculdade. Então, meu primeiro concurso foi da Secretaria de Saúde de Brasília, em 2014. Passei como técnica de enfermagem. Fui técnica de enfermagem lá na clínica médica. Por alguns anos, até 2018, nesse meio tempo, eu me formei enfermeira. E em 2018 eu entrei na residência de enfermagem, fiz cardiologia aqui pela Unirio, no INC, conhecem Laranjeiras? Fui residente lá de cardio, intensivismo. Depois de 2000, na verdade, eu sempre fiz várias coisas paralelas, assim, tipo, a vida vai acontecendo, você vai fazendo várias coisas, né? Nesse meio tempo que eu entrei na residência, eu entrei na residência por conta da Marinha, eu escolhi que eu ia ser militar, e a prova da Marinha, ela cobra títulos, e a residência é um ponto que ganha muitos títulos, então fui fazer residência por conta da Marinha. E sempre estudando para as provas militares desde 2017. Eu fazia a prova do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Fui fazer a residência até 2020, em 2020 entrei no mestrado, me formei em 2022 e nesse meio tempo eu passei na Marinha também. Passei na Marinha ano passado, na prova, fui 4º lugar. Estou cursando meu curso de formação esse ano, tá? Entrei dia 20 de junho, por isso que eu estou um pouco assim ausente, aqui era para eu ter feito a primeira aula, a gente embarcou, teve várias coisas, o curso é intenso. E eu quero falar para vocês que o concurso público, hoje em dia, está cada vez mais difícil, né? Tem muita gente querendo e cada vez tem menos vagas. Já observaram isso? Alguém já passou em algum concurso aqui? Um de vocês? Já é? Sim. Da Secretaria de Saúde? Eu sou do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde? Federal da Lagoa. Eu já passei pelo IPNET há muitos anos, estava até comentando comigo, mas eu perdi porque eu mudei de endereço, não para dizer. Ah, entendi. Perdi a vaga, já fui do Estado também, era o IECAC, do Instituto de Cardiologia. Ah, o IECAC. Sim. Então, em 2019, estava saindo da residência em 2020, eu também passei na Vigilância Sanitária. Então, eu também sou enfermeira da Vigilância Sanitária aqui do Rio, desde 2019, desde novembro de 2019. Aí, estou de licença de lá para fazer o curso de formação na Marinha, até abril do ano que vem. Dito isso, eu falo para vocês, eu botei aqui uma coisa. É para cá que eu boto? Para cá. A vida real. Além de ser concurseira, concursado, sou mãe de 2 filhos, tenho 2 filhos, tá? Meu filho mais velho tem 8 anos e a Valentina, ó, nasceu na pandemia, filho da pandemia, tem 1 ano. Então, como é que você estudou para passar na Marinha com filho? Isso é real? É real. A gente dá um jeito, a gente para, não dorme, tudo tem sacrifício. Na vida, a gente tudo tem que fazer sacrifício. Eu trabalho, eu sempre trabalhei, estudei para concurso público, tive filho. Olha como eu fazia para estudar. Botava um guarda-sol, ela dormindo aqui, no meio, para a luz não acordar, e estudando. Comendo, tem que ser fitness, tem que ser... Não. Tem horas que a gente não dá para ser tudo para estudar para concurso público. A gente vai comer porcaria estudando em cima do livro do Brunner. O Brunner vai ser seu livro de cabeceira para quem quer ser da área da enfermagem. A gente tem que estudar. Os concursos, os melhores concursos, a gente tem que botar na cabeça que é a abnegação. Eu estudei por 6 anos para estar onde eu estou hoje. Tá? Então, assim, nada é fácil nessa vida, mas é possível. Basta vocês terem um foco e um objetivo na vida de vocês. Vocês abraçarem esse foco. Se essa for a primeira meta da vida de vocês, vocês vão conseguir chegar lá. Porque não tem outra saída. Eu falo que é o método HCC. Você conhece o método HCC? Horas de cu na cadeira. Sentar e estudar, porque é assim que passa. Esse aqui já foi quase perto da minha aprovação, dessa última. A Valentina, bebezinha,
eu estudando. Eu transferi, essa aqui era o meu escritório, meus pais foram para minha casa, véspera meus pais moram de Brasília, então eu não tenho apoio nenhum familiar aqui no Rio de Janeiro, eu moro aqui há 8 anos. E aí meus pais vieram para o Rio para me dar uma força. Eu falei, cara, não estou conseguindo estudar. É filho, é marido, é a casa, eu preciso de uma força aqui. Então meus pais vieram, esse aqui era o quarto onde transformei para eles, e fui para o meu quarto, botei tudo para lá. Então assim, só para vocês entenderem que a gente tem que falar, para passar no concurso hoje, a gente tem que falar de sacrifício, tá? E aqui sou eu na minha primeira missão, que aconteceu agora, embarquei no Atlântico, tive a minha primeira missão no navio multipropósito, e essa é a minha cara de felicidade, super feliz e realizado por ter conseguido estar onde eu estou hoje. Estou vivendo um sonho e acredito que vocês também vão alcançar o de vocês, certo? E aí, dito isso, esse ânimo aí para as senhoras, a gente vai falar sobre o exame físico e cardiovascular. Ah, Lorena, por que você escolheu fazer residência residência em cardiologia? Se vocês pegarem a base de todas as provas de clínica médica, vocês vão chegar a um denominador comum de porcentagem de matérias que mais são relevantes para vocês terem base para estudar para o concurso público. São duas: cardiovascular e sistema endócrino. Sistema cardiovascular e sistema endócrino é a base das senhoras que estão começando a estudar. Vocês têm que começar a estudar isso. Hipertensão e diabetes é o feijão com arroz de quem quer passar no concurso público. Porque com certeza vai ter de 3 a 5 questões aí disso, tá? E tá batido, tem bastante questão e a gente precisa começar por isso, tá? Então, a ordem do exame físico, ela é a primeira pegadinha de prova. Por quê? Ela muda a ordem do exame físico céfalo-caudal e do exame físico abdominal. O exame físico geral, como é que a gente faz? O primeiro passo, a gente faz a inspeção, aquela visão que a gente tem do paciente ao ele entrar dentro do nosso consultório, nosso primeiro contato visual com o paciente, tá? E a gente pode usar tanto a visão como o nosso olfato, se ele tem alguma ferida, se ele está com uma boa higiene ou não, né? Então, a inspeção é a primeira parte a ordem do exame físico. A segunda, depois a gente olhar, a gente vai com os nossos dedos ou com as nossas mãos fazer a palpação, né? Usando o nosso tato. Depois que a gente palpar, a gente vai percutir e auscultar. Isso para o exame torácico e céfalo-caudal, retirando o abdominal. Cai demais isso em prova, já caiu várias vezes. A ordem do exame abdominal, eu gosto muito de estudar pelo método mnemônico. E eu gravei IAPP. IAPP é a ordem para vocês gravarem que o exame físico abdominal deve ser feito. Tá? Por quê? A percussão vem por último. Porque quando a gente percute, a gente muda os sons no nosso abdômen, né? Que são estruturas ocas, e na percussão a gente muda a audição. Então, por isso que ele tem que ser a última aqui no nosso sistema abdominal. Então, a gente vai no sistema abdominal, quando a gente vai fazer o exame físico, a gente vai fazer a inspeção, a ausculta, a palpação e depois a percussão. Quando a gente palpa e a gente percute, a gente muda a ausculta. Então, se você quer auscultar primeiro como está, sem você fazer a alteração daquele sistema de fora para dentro, você vai primeiro ter que auscultar esse organismo do jeito que ele está, antes de você tocar, antes de você palpar, antes de você percutir. Entenderam isso? Então, a ausculta vem aqui depois da inspeção, para que a gente não altere, porque a gente não faça uma alteração desse organismo com as nossas mãos, tanto na hora de palpar, tanto na hora de a gente percutir esse abdômen. E aí, a gente vai para a avaliação cardiovascular, que ela é dividida em duas partes. A gente tem a avaliação central, que é do nosso precórdio, e a gente tem a periférica, que é das extremidades. Então, como é que a gente vai fazer a inspeção central? A gente vai observar o ictus cordis. Esse é o melhor lugar para a gente fazer a avaliação
do nosso pulso central, da nossa inspeção central, para a gente auscultar tanto a nossa sístole, tá? Tanto a nossa diástole. E a inspeção central também envolve a avaliação da distensão jugular. A distensão jugular, ela é muito importante na hora da gente avaliar se esse coração está insuficiente. Porque quando a gente tem uma insuficiência cardíaca, como vai estar a nossa jugular do paciente? Vai estar engurgitada, vai estar aumentada, porque aquele sangue, ele está com dificuldade de se movimentar. A nossa bomba está ineficiente, está insuficiente. Então, uma das avaliações da inspeção central é a distensão jugular, dizendo se esse coração está sofrendo uma insuficiência ou não. E na inspeção periférica, o que a gente pode avaliar, né? O sistema cardiovascular pela nossa periferia. A gente vai avaliar principalmente o quê? A nossa perfusão, né? Como essas nossas extremidades estão sendo perfundidas. E aí a gente vai observar a nossa pele, a coloração das unhas, os nossos pelos, tá? Sempre a gente vai comparar um lado com o outro. Se um lado tem edema, se o outro não tem, tá? Se tem cianose, tá? E principalmente se tem o quê? Baqueteamento digital. Vocês já ouviram falar do baqueteamento digital? Como é que essas extremidades, quando elas ficam com uma hipóxia crônica, hipóxia está entendido? O que é uma hipóxia? Baixa de oxigênio no nosso nível celular. Quando a gente tem um paciente que ele sofre de uma hipoxemia crônica, as nossas extremidades, elas têm um número reduzido de oxigênio por um grande espaço de tempo, ele forma um baqueteamento digital. O baqueteamento digital, segundo Brunner, é uma alteração no leito unguial normal, tá? E ele vai se tornar esponjoso, vai se tornar maior, tá? Vai perder o ângulo, que é reto da nossa unha, e vai fazer um abaulamento dessa estrutura, tá? Esponjosa. E como eu disse, é um sinal crônico, tá? É um sinal de uma doença crônica pulmonar. Esse paciente ele tem uma hipoxemia crônica, ele vive com o nível de oxigênio reduzido no nível celular dele, tá? Principalmente pacientes que têm doenças que são cardiopatas crônicos ou desde que nasceram, tá? Ou também infecções pulmonares malignas, como o quê? Tem baqueteamento digital, uma doença pulmonar crônica, que a gente conhece bastante. O DPOC, né? O DPOC também sofre de baqueteamento digital. E aí eu trouxe uma figurinha aqui do meu arquivo pessoal, isso aqui era um paciente de uma cardiopatia congênita, e isso aqui é o baqueteamento digital. Então, você está lá na sua avaliação cardiovascular do seu paciente, você olhou na sua inspeção, você olhou essa estrutura. Você vai de cara saber que esse paciente, ou ele tem uma doença pulmonar crônica, ou ele tem uma doença cardíaca que sofre de hipoxemia crônica. Aí você já vai investigar por essa linha os cuidados que você tem que ter com esse paciente. O principal cuidado de enfermagem que a gente tem que ter com o paciente que ele tem uma hipoxemia crônica é o quê? Você sabe que na sua avaliação você viu essa condição que vocês já estão ligando que ele tem uma doença pulmonar crônica aliada com uma doença cardiovascular crônica. O que a gente não pode fazer para esse paciente? Já de cara, só na nossa avaliação, cuidado de enfermagem. Ele chegou com uma dispneia profunda lá na emergência. A enfermagem vai lá colocar um catéter de oxigênio nele. A gente pode botar um alto fluxo para esse paciente? Jamais. Tá? Pacientes que têm uma hipoxemia crônica, que sofrem de hipoxemia crônica, a gente jamais pode oferecer um elevado nível de oxigênio para esse paciente, mesmo se for baixo fluxo catéter nasal. Por quê, Lorena? Porque quando ele já vive numa condição de hipoxemia crônica, o organismo dele já está mudando as estruturas, porque ele já vive normalmente com uma oxigênio baixo. Ele está sofrendo de uma dispneia, então descompensou, e aí a gente vai lá e oferta um nível de oxigênio para ele, uma suplementação de oxigênio para ele em níveis que ele não é acostumado. O que vai acontecer quando você retirar esse oxigênio, quando ele tiver uma melhora da condição de dispneia?
o centro regulador do nosso cérebro vai entender que ele não precisa mais fazer nenhum esforço para que ele respire. Então, ele vai ter uma insuficiência respiratória grave, tá? Uma forma do nosso centro regulador do nosso cérebro não captar que isso voltou a ser a condição de base dele. Então, por isso que a gente não oferece altas concentrações de oxigênio para um paciente que tem uma hipoxemia crônica ou baqueteamento digital. Dito isso, a gente vai passar um pouco aqui para a gente entender muito. Isso aqui é básico, as senhoras têm que saber, e o senhor tem que saber como funciona o nosso lado direito e o nosso esquerdo. Simplificando para vocês, né? Não quero complicar nada, e se vocês não entenderem, a gente vai aqui fazer com que as senhoras entendam e os senhores entendam perfeitamente isso, porque isso vai ser a base para a gente falar de sistema cardiovascular, principalmente quando a gente vai falar de insuficiência cardíaca e direita, para saber qual é a diferença na hora da prova, porque é bizu, mas para a gente fazer o bizu, a gente tem que ter uma base mínima para a gente entender aqui como funciona o coração. Então, basicamente é o seguinte, tudo que entra no nosso coração, os senhores vão lembrar, as senhoras, que veia entrando no coração, veia, saindo do coração, artéria. Então, o nosso sangue vem lá do nosso corpo, na nossa veia cava superior e na nossa veia cava inferior, ele vai desembocar no nosso átrio direito, tá? Esse sangue é o quê? Baixo em oxigênio, está vindo do nosso corpo, tá? Para o nosso coração, para ser bombeado lá para o pulmão. Então, vem da veia cava superior, dos nossos membros superiores e da nossa cabeça. Veia cava superior, veia cava inferior, dos membros inferiores, abdômen, coração. Desembocou lá no átrio direito, vai passar pela nossa válvula tricúspide, vai para o nosso ventrículo direito e sai pela artéria pulmonar, tá? Tudo que sai do coração é artéria, tudo que entra é veia. Não confundam isso, porque na hora da prova, a gente vai lembrar que a artéria aorta, ela é rica em oxigênio. E eles vão tentar confundir que a artéria pulmonar também é rica em oxigênio. Não, a artéria pulmonar, o sangue está saindo do coração para ir lá no pulmão fazer a hematose, trocar o gás carbônico que ele está carregado por oxigênio, tá? Fez a hematose lá no nível dos nossos alvéolos, trocou gás carbônico por oxigênio, respirou, ele vai voltar, ó. Ele vai voltar por onde? O que eu falei que entra no coração é veia. Pode falar, gente, eu gosto que fale. Veia. Então são veias o quê aqui, que vocês acham? Que está voltando para o coração? Veias pulmonares, tá? Veias pulmonares. As veias pulmonares a gente confunde porque a gente acha que veia é sangue com pouco oxigênio. Vocês já ouviram falar isso? Que a artéria que tem oxigênio bom e veia tem baixa de oxigênio, isso é recarregado de CO2. Essa é a primeira pegadinha de prova, tá? Que os senhores não podem cair nela. Então, a artéria pulmonar, ela tá cheia, o sangue que passa pela artéria pulmonar é rico em quê? Tá aqui, acabei de falar. Gás carbônico. Gás carbônico é o sangue que sai do coração pela artéria pulmonar. Ele está indo lá no pulmão fazer hematose, tá? Então, esse sangue que está na artéria pulmonar, ele é baixo, ele é desprovido de oxigênio, porque ele está indo lá no pulmão fazer a hematose, tá vendo aqui? Ele está indo ao caminho. Foi lá no pulmão, fez a hematose, trocou por osmose, tá? Por difusão, o nosso sangue rico em gás carbônico por um sangue rico em oxigênio. Olá, seja bem-vindo. Trocou. Agora, você viu que mudou a coloração? Mudou a coloração. Agora, o nosso sangue está o quê? Rico em oxigênio. E ele vai entrar por onde no nosso átrio esquerdo? Pelas veias pulmonares. Veias pulmonares. Entrou no nosso átrio esquerdo, passou pela nossa válvula mitral ou bicúspide, foi no nosso ventrículo esquerdo, ele esticou, estirou e contraiu. Contraiu a artéria aorta. A aorta, corpo inteiro, tá? Tanto pelas carótidas quanto pela nossa artéria
descendente, vai a nossa artéria abdominal, irriga todos os nossos órgãos, oxigena tudo que a gente tem para oxigenar, a nossa periferia, os nossos rins, pronto. Lá, a nível capilar, já perdeu o oxigênio, agora já está rico em gás carbônico, oxigenou tudo, tirou todas as toxinas, está perfundido nosso sangue, vai voltar cheio de quê? Carregado de todas as impurezas que tem no nosso organismo. Agora esse sangue está voltando, é rico em quê? Gás carbônico. Vai voltar lá pelo nosso sistema de novo. Veia cava superior, veia cava inferior, átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito. Esse sangue vai sair pela artéria pulmonar. A artéria pulmonar, então, gravando. A artéria pulmonar, sangue baixo de oxigênio. Ele é rico em gás carbônico. Pegaram isso? Isso é uma pegadinha maldosa de prova. Ele fala sobre o sistema e coloca lá que a artéria pulmonar, ela é rica em oxigênio. Aí todo mundo vai marcar a alternativa. E vocês vão lembrar dessa aula e vão lembrar que a artéria pulmonar é rica em gás carbônico. O sangue que passa na artéria pulmonar, ele é rico em gás carbônico e não em oxigênio. O sangue que está na artéria aorta, sim, é rico em oxigênio. E o sangue que está na veia pulmonar é rico também em oxigênio. Porque é pela veia pulmonar que ele entra no nosso átrio esquerdo depois de ter vindo do nosso pulmão e ter feito hematose. Vocês entenderam isso? Fica claro? Veia pulmonar é rica em oxigênio. As nossas veias pulmonares, tá? As nossas veias pulmonares, o nosso sangue, ele é rico em oxigênio. E nossa artéria pulmonar, ele é rico em gás carbônico. Pegou? E a palpação, tá? A palpação, a gente vai palpar, sim, o nosso tórax, o nosso pré-córdico. A gente vai palpar o ictus córdicos, a gente vai localizar, a gente vai ver a intensidade desse pulso, tá? Qual é a intensidade em polpas digitais? Em quantas polpas digitais você consegue sentir essa pulsação, tá? E a palpação periférica também. A gente vai palpar os nossos pulsos periféricos para a gente ver principalmente o enchimento desse pulso, se tem uma insuficiência de enchimento dessas artérias, tá bom? No dorso da mão. E a gente sempre deve comparar um lado com o outro. E a frequência também sempre cai em prova, tá? Qual é a frequência normal do pulso, segundo Brunner? Essa aula foi toda baseada no Brunner e no Ministério da Saúde, CAB 37, tá? Que é da hipertensão arterial. Caderno da Atenção Básica, número 37. Também peguei Sociedade Brasileira de Cardiologia e o Brunner, que é a nossa referência, nosso livro de cabeceira. Então, na fase adulta, em média de 120, não, no recém-nascido, em média de 120 a 160, e na fase adulta, nossa faixa de 100 a 60 a 100. Isso na ponta da língua. Isso cai demais em prova. Qual é a nossa frequência cardíaca média? Né? Porque a gente sabe que abaixo de 60 o paciente vai estar com o quê? Uma bradicardia. E acima de 100 ele vai estar com uma taquicardia. E taquisfigmia é o quê? Quando a gente vê lá taquisfigmia, o paciente está com uma taquisfigmia. A gente está referindo ao quê? A gente viu aqui que a avaliação, ela é central e periférica. A central é a que a gente fala de cardia. Se ele está com uma taquicardia, a gente está falando do pulso central. Se a gente está falando da palpação periférica, a gente está falando de taquisfigmia. Você foi lá, viu o pulso do paciente pela radial. Você vai falar que ele está com uma taquisfigmia. Tá? A taquicardia, a gente está falando de ictus cordis. Também é uma outra pegadinha de prova, tá bom? Taquisfigmia, a gente está falando de pulso periférico, ok? Quais são as artérias mais utilizadas para verificação do pulso, então, por ordem céfalo-caudal? A gente tem a temporal, a carótida, axilar, braquial, radial, ulnar, femoral, poplítea, que é atrás do joelho, não confundam, poplítea, muita gente acha que é no nosso pé, tibial posterior e a pediosa. A pediosa é no dorso do pé, tá? E a gente vai para uma questão para a gente aquecer, feito essa introdução
aí do sistema e da avaliação cardiovascular. Tentem fazer. No que se refere à anatomia e à fisiologia humana, julgue o item a seguir. Técnico de enfermagem 2018, banca CESP, tá? A aorta conduz sangue desoxigenado do corpo ao coração. O que os senhores acham? Verdadeiro ou falso? A aorta, que a gente acabou de ver, a artéria aorta, conduz o sangue desoxigenado do corpo ao coração. Errado. A aorta, ela conduz sangue o quê? Oxigênio. Exatamente. Tá? Qual seria para a gente corrigir aqui essa questão? O que conduz sangue desoxigenado do corpo ao coração? As veias cavas superior e inferior, tá? O que conduz sangue desoxigenado para o coração é a veia cava superior e inferior. E tudo que entra no coração está levando para o coração, a gente lembrou que são veias. Tudo que leva para o coração é veia. E tudo que sai do coração para algum lugar vai ser artéria. São esses pontos que as senhoras têm que guardar e anotar no seu caderno, porque isso é raciocínio base para você, na hora lá da prova, apertou, não sabe o que faz, vocês vão lembrar disso. Não pode ser isso aqui, porque a professora falou que tudo que está entrando no coração tem que ser veia e tudo que está saindo do coração é artéria. A gente entra pela veia cava superior e inferior e entra também pelas nossas veias pulmonares e a gente sai do coração pela nossa artéria pulmonar e a artéria aorta. Fechou? Mais uma aí. 2010 também, técnico de enfermagem. Assinale as alternativas, analise as alternativas e assinale a correta em relação à função cardíaca. O coração recebe sangue venoso proveniente de todo o organismo através das artérias pulmonares? Não. O que é? Ele recebe o sangue venoso do organismo por meio de quê? A gente acabou de falar? Qual é a veia? Cava superior e veia cava inferior. Isso é básico, tá? Veia cava superior e inferior são os responsáveis por trazer todo o sangue desoxigenado, sangue venoso do nosso organismo, ok? O coração recebe sangue venoso proveniente de todo o organismo através da veia cava superior e inferior? Parece que acerta, né? O sangue chega aos pulmões através da artéria aorta? Não, o sangue chega aos pulmões através de quê? Da artéria pulmonar. Que a gente acabou de falar, a artéria pulmonar é o que leva o sangue do lado direito, do ventrículo direito, para os nossos pulmões para fazer a hematose. Quando a gente já fez a hematose, voltou pelas veias pulmonares, tá? Passou pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, vai para o nosso corpo inteiro, é a artéria aorta. O sangue é impulsionado à circulação sistêmica pela veia cava? É a veia cava que faz a impulsão da circulação sistêmica? Não. A circulação sistêmica é do lado esquerdo, tá? Veia cava é lado direito. O que faz essa propulsão? Do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. A artéria aorta que faz essa distribuição. No lado direito do coração existe uma válvula chamada bicúspide. Não, do lado direito é a válvula tricúspide. Do lado esquerdo é a bicúspide ou, que a gente mais conhece, válvula mitral. Tá bom? Tá vendo como cai? Cai demais, essas coisas básicas. Isso aqui a gente estudou, é básico. Senhoras e senhores têm que saber como é que funciona o coração, o que entra, como é que é o sangue, tá? Porque tem muita questão de prova sobre isso. Então, a letra B é a correta. Aí eu coloquei como a frequência cardíaca também, de variações, tá? De idade escolar, que às vezes, quando uma banca é mais vaidosa, ela cobra. Mas, basicamente, as senhoras e os senhores têm que saber de lactente, tá? Criança em idade escolar, já vi caiu na marinha, e o adulto. Mas existem essas variações que
vocês precisam ter conhecimento, tá? Da frequência cardíaca média e os valores de referência. E onde é a localização do ictus cordis? Também cai em prova, tá? Entre o quarto e o quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular abaixo do mamilo. Esse é o local preferencial da gente fazer o quê? O pulso central. A gente falou em frequência cardíaca, a gente está falando de pulso central. Qual é o pulso mais fidedigno para a palpação? É a região apical. Se falar que na região radial, a gente vai confundir na hora da prova, porque na nossa prática, a gente vê o pulso onde? Principalmente os técnicos de enfermagem. No radial. Não caia nessa pegadinha, tá? O local mais fidedigno é a região apical, no ictus cordis, que fica localizado entre o quarto e o quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, abaixo do mamilo, tá? Nessa região corresponde à frequência cardíaca, tá? Essa é a nossa frequência cardíaca fidedigna. Aqui a gente vai ver as terminologias específicas da classificação do pulso, mas a gente vai fazer um intervalo, deu meia hora, e aí a gente vai retornar, tá bom?